Olá, caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luciano, Padre Salvista, e mais uma vez nós estamos aqui no canal YouTube dos Salvistas, da Fraternidade Jesus Salvador, para continuarmos nossas reflexões sobre as leituras que nós escutamos em nossas liturgias dominicais. Antes de continuarmos, convido você a dar o seu clique, o seu gostei no nosso vídeo, a compartilhá-lo com seus amigos, familiares e conhecidos e a ativar o sininho das notificações para receber as notificações dos nossos vídeos. Muito obrigado. No próximo domingo, dia 2 de junho, nós vamos celebrar o 9º domingo do tempo comum. E na primeira leitura nós vamos escutar um trecho tirado do livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 12 a 15. Acredito que vocês sabem que o livro do Deuteronômio significa segunda lei, é a lei que Deus deu a Moisés, ou lembrou a Moisés, na entrada da Terra Santa, nas planícies de Moabe. Então Moisés, antes do povo entrar na Terra Santa, vai lembrando o povo aquilo que o próprio Deus lhe comunicou lá no Monte Sinai. E nesse lembrete daquilo que Deus lhe comunicou no Monte Sinai, Moisés lhes lembra os 10 mandamentos. E o trecho que nós vamos escutar no próximo domingo é um trecho do lembrete dos 10 mandamentos. O lembrete do mandamento sobre o repouso sabático. E vamos escutar o seguinte: trabalharás 6 dias e neles farás todas as tuas obras. O 7º dia é o do sábado, o dia do descanso dedicado ao Senhor Deus. A razão histórica e social do repouso do sábado no Antigo Testamento nos é dada pelo próprio texto que nós vamos escutar. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que de lá o Senhor teu Deus te fez sair como um forte braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. Acredito que vocês sabem que o povo de Deus, o povo de Israel, saiu do Egito, onde vivia na escravidão, da tarde de sexta-feira para a manhã de sábado. No sábado já eram um povo livre, já celebravam a liberdade. Então, é isso que o Senhor diz, que eles deveriam guardar o sábado para celebrar a liberdade. Lembrando que foram escravos no Egito, mas que não são mais escravos. Lembra-te que foste escravo no Egito e que de lá o Senhor teu Deus te fez sair como um forte e braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. E é isso que nós vamos escutar também no Salmo 80, lá no versículo 7º, o autor do Salmo 80, nos diz, proclama que aquilo que o Senhor fez em favor do povo de Israel, ele aliviou as suas costas de seu fardo. Que fardo é esse? Seu fardo que o povo carregava no Egito, não para si mesmo, mas para os egípcios. Cestos pesados ele tirou de suas mãos. São cestos que o povo de Deus carregava para o povo egípcio, do qual era escravo. Salvou o seu povo que clamava na angústia. Então, o sábado era um dia em que o povo celebrava a liberdade, um dia de ação de graças, um dia em que o povo proclamava as maravilhas que Deus fez por ele no dia em que o tirou da escravidão do Egito, levando-o para uma terra da liberdade. Santo Agostinho, no comentário do livro do Gênesis, de uma maneira mais profunda, de um modo mais profundo, ele nos diz que o repouso sabático, o repouso do sábado, encontra sua inspiração no próprio Deus. Como assim? Pegue sua Bíblia lá no capítulo 1º do livro do Gênesis, quando o autor do livro do Gênesis nos conta como Deus criou o mundo, ele diz que Deus repousou no 7º dia. E Santo Agostinho faz essa pergunta: mas Deus tem necessidade de repouso? Ele mesmo responde: claro que não. Deus não é como nós, ele não tem necessidade de repouso. Então por que é que o livro do Gênesis diz que Deus repousou no 7º dia? E Santo Agostinho responde: é para nos dar um exemplo, porque somos nós que precisamos de repouso. Então o sábado foi feito para que o homem possa descansar em Deus. Descansar neste mundo, todos nós precisamos de um dia da semana para descansarmos das nossas labutas, dos nossos trabalhos, e descansarmos verdadeiramente no coração de Deus. E claro, Santo Agostinho diz que o repouso sabático é um símbolo do repouso da eternidade. Santo Agostinho nos lembra uma coisa interessante, no relato do livro do Gênesis, está lá no início do 2º capítulo do livro do Gênesis. Santo Agostinho nos diz que o 7º dia não tem tarde. Confira na sua Bíblia, o 7º dia não tem tarde. Santo Agostinho diz que o 7º dia, no qual Deus descansou,
é o símbolo da eternidade. Depois desta vida, nós também vamos trabalhar como Deus trabalhou, criando este mundo, criando o universo, e depois nós vamos repousar em Deus. Então vocês entendem que o dia do sábado, para nós é o domingo, claro, o dia que Jesus ressuscitou, o dia que não tem fim, porque Jesus nos abriu as portas da eternidade, era um dia para que o povo celebrasse a sua liberdade. Não somos mais escravos. Um dia de ação de graças, um dia de repouso em Deus, um dia em que nós somos chamados a viver aqui na terra um pouquinho da eternidade, repousar em Deus neste mundo, já vivendo um pouco daquilo que nós vamos viver eternamente, mas no Evangelho que nós vamos escutar ainda também no domingo que vem, nós vamos ver um pouco o contrário, contradição, né? No Evangelho que nós vamos escutar, tirado do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, versículo 23, até o capítulo 3, versículo 6, nós vamos ver que os fariseus conseguiram fazer do dia do sábado, que era um dia de liberdade, um dia de ação de graça, um dia de repouso, um dia de escravidão. Por quê? Porque os fariseus, não sei se vocês sabiam, conseguiram tirar da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, 613 leis, 248 dizendo aquilo que o povo precisava fazer e 365 dizendo aquilo que o povo não deveria fazer. E entre essas leis estavam algumas leis com relação ao repouso do sábado. Por exemplo, eles diziam que no sábado não se podia debulhar a espiga do trigo. Poderia escolher trigo, claro, mas não se poderia debulhá-la. Então, eles recriminam, que nós vamos ver no Evangelho, contra Jesus, porque Jesus, com seus discípulos, entra numa plantação de trigo e colhe o trigo. Para quê? Para poder comer, estavam com fome. Então, Jesus aproveita disso para nos dar um grande ensinamento, lembrando uma passagem que está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículo de 1 a 7, quando Davi vai a Noba e se encontra com o sacerdote Aquimeleque, e Davi estava com fome com seus homens e pede ao sacerdote Aquimeleque que ele desse pão para comer a ele e seus homens. O sacerdote Aquimeleque disse: olha, eu só tenho aqui os pães consagrados, né, que só Aquimeleque era permitido comer, e o sacerdote Aquimeleque não vai hesitar a dar esses pães para que Davi comesse. Por quê? Porque estava com fome, mas os fariseus, até no dia de sábado, não permitiam as pessoas comer se para isso precisassem debulhar o trigo. É por isso que Jesus vai dizer, lembrando 1 Samuel 21, de 1 a 7, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O que quer dizer isso? A lei foi feita para o bem do homem e não para que seja um peso para ele. O peso o povo experimentava no Egito. Então Deus instituiu o repouso do sábado para que o homem experimente a liberdade. Se temos fome no sábado, claro, vamos comer. Por quê? Porque é um dia que nós experimentamos a liberdade que Deus nos deu e as dádivas que Deus nos deu. Depois de recriminar contra os fariseus, Jesus ainda, para mostrar que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, ou seja, Deus criou o sábado, e para nós, claro, é o domingo, para o bem do homem, Jesus vai curar um homem da mão seca. Em algumas traduções, nós lemos um homem da mão atrofiada na sinagoga, onde ele entrou, colocando-o no meio. E por que Jesus vai fazer isso? Porque os fariseus também diziam que se podia, claro, quando uma pessoa estava morrendo, um médico daquela época, se poderia ir até a pessoa para ajudá-la, mas se não fosse em caso extremo, não se poderia curar no dia de sábado. Então Jesus vai curar um homem da mão seca, colocando-o no meio da sinagoga. E como isso é importante? O que significa isso? Que o homem está no centro da lei. Claro que Deus é o centro de tudo, mas quando Deus criou o universo, qual que é o coroamento da criação? É o homem que foi criado no 6º dia. Então Deus, quando ele olha para o universo, ele tem um olhar especial para com o homem. Todas as leis que Deus criou não é para nos esmagar, não é para nos prejudicar, não. Deus criou a lei para que o homem experimente a liberdade nele. Deus criou a lei para o bem do homem, para que o homem repouse em Deus, vivendo para ele. Então Deus coloca o homem da mão seca no centro e cura este homem. Hoje, e neste domingo, no qual você vai participar da Eucaristia, Deus quer te colocar no centro. Talvez as pessoas, por causa das regras, por causa da lei,
te colocou, te excluiu. Porque é assim, às vezes nós vamos criando leis, todas as leis, elas existem, devem existir para o bem do ser humano. Às vezes nós vamos criando leis para esmagar as pessoas, para excluir as pessoas. Então talvez você esteja experimentando isso. Sabe que hoje o Senhor quer te colocar no centro. O Senhor está olhando para você, tem uma atenção especial para com você, te olha como ele olhou para aquele homem da mão seca, e quer que você também olhe para seus parentes, para a sua família, para os seus amigos, para aqueles que trabalham com você no ambiente de trabalho, com esse olhar de Jesus. Que não olhe em primeiro lugar para a lei, que existe para organizar, existe para o bem do ser humano, mas que coloca o amor, o nosso bem, acima de tudo. É o que eu desejo para você, que a nossa atitude possa ser a atitude de Jesus, que nós possamos realmente celebrar o nosso domingo, para nós, vamos dizer assim, é o novo sábado, porque Jesus ressuscitou no domingo, que nós possamos celebrar com a liberdade de filhos de Deus, que não nasceram para o pecado, mas nasceram para a santidade, e que nós possamos compreender e viver isso, colocando o amor acima da lei e as pessoas no centro de tudo, porque Deus coloca o ser humano no centro de todas as coisas para amá-lo, para salvá-lo, para resgatá-lo. Deixo aqui a minha bênção, desejando para todos um ótimo domingo e uma excelente semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos boas celebrações de domingo e até a próxima, se Deus assim o permitir.